pessoal, vamos agora então para a terceira parte, né, desses tópicos que eu estou desenvolvendo com vocês na disciplina através dessas videoaulas, né. Na aula, tópico anterior, eu me referi brevemente, né, à tradição grega de mapeamento, de reconhecimento de como o mundo poderia ser e como desenvolvem a ideia, né, de que a Terra era uma esfera e que essa esfera tinha porções de terra ocupadas, né. E agora eu gostaria de me referir especificamente ao recorte do período medieval, né. Vamos falar muito rapidamente aqui de questões históricas, né. A transição da antiguidade para o período medieval é muito conhecida, é muito bem estudada, né. Temos aí algumas obras clássicas dos historiadores sobre isso, principalmente a obra do Perry Anderson, que trata, né, dessa passagem da antiguidade para a Idade Média, né, um livro muito importante que recomendo, né, a geógrafos que se interessam por história que conheçam essa obra, porque o Perry Anderson dá, né, um panorama geral das mudanças que vinham ocorrendo dentro do mundo romano e que desembocam então na Europa e no entorno do mar Mediterrâneo, mas sobretudo na Europa, naquilo que depois, mais tarde, os historiadores vão definir como um período histórico chamado Idade Média. A Idade Média os homens e mulheres que viveram na Idade Média herdaram muito do pensamento romano, que havia, por sua vez, herdado muito do pensamento grego. Então, isso para dizer que a Idade Média está permeada de pensamento grego e romano. Ela não é um período em que fechou-se uma janela e disse tudo que era grego-romano não interessa mais, muito antes pelo contrário, né? As instituições romanas deram a base para as instituições medievais, a ideia de rei, de príncipe, a ideia de plebeu, né, e nobre, a ideia de um código de leis, né, que é o direito romano, né, e principalmente a instituição que surge dentro do mundo romano, que se nutre das ideias institucionais do mundo romano e que vai seguir inteira e firme Idade Média dentro, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. A instituição mais sólida que sobra daquele Império Romano que se desmonta num processo longo e complexo, né, isso tudo está muito bem trabalhado pelo Perry Anderson, né, de mudanças econômicas e sociais no interior do Império Romano, ao longo de centenas de anos, né, que vai então desembocar num novo sistema, né, que vai acabar virando depois o que nós chamamos o modo de produção feudal na Europa. Né. E esse período, o período que nós chamamos de Idade Média, ele tem também uma superestrutura ideológica, né? Ou seja, ele tem também um conjunto de explicações de mundo, uma cosmologia, que de certa forma, transferida para dentro do mundo medieval e imposta e consolidada pela Igreja Católica, que vai ter também um impacto na forma que o mundo era entendido, como ele seria. E nós temos aí vários representantes, né, que vão construindo essa ideia. Eu mostro aqui para vocês, já de entrada, o mapa de um importante pensador, né, da Idade Média, do início da Idade Média, que foi o Cosmas Indigopleustes. Né? Indigopleustes quer dizer exatamente o que viajou para a Índia. Né? O Cosmas é um sujeito que esse nome provavelmente não é o nome dele, né? Era muito comum que eles escolhessem esses nomes para publicar as suas ideias, como o Cosmas fez, né? E o Cosmas tem relatos das suas viagens, né, até a Índia, em outros lugares, e a partir daí ele legou uma ideia de mundo que acabou virando mapas, assim como aconteceu com Hecateu, mapas inspirados na visão de mundo, na descrição do mundo dada pelo Cosmas Indigopleustes. Né? E aqui você tem, então, esse mundo, de novo, com as três partes ocupadas, né? Você está vendo ali, né, ao sul do mapa, né, olhando ele como estamos vendo a África, né, no seu lado direito, né, de quem está olhando para ele, o lado esquerdo, né, você tem o Oriente Médio e a região da Mesopotâmia, ali com o Tigre e o Eufrates desembocando, né, no Golfo Pérsico. Né. Você tem a Europa ali, né, com as suas penínsulas, né? Então você tem aquilo que nós depois vamos dizer que é a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica, né? E ali também uma parte em que ele demonstraria o Mar Negro. Tá?
Então vejam que é uma visão de mundo que permanece ainda com a ideia dos gregos, né, de que o mundo se dividia em duas partes cercadas de água. Né? O que ele se permite é dizer que fora dessa parte existem outras que ele foi lá, então é a Índia que ele vai descrever nas suas viagens, né? Mas o Cosmas acreditava que a Terra era plana. Então há uma volta, né, à cosmologia hebraica, como eu havia me referido, embora a cosmologia hebraica não achasse que a Terra era plana, né, bom, eu não quero entrar na discussão da Terra plana, porque não é o tópico dessa disciplina, mas a ideia da Terra plana é um pouco mais complexa do que tem sido rasteiramente discutido hoje, né, no mundo. Né? Ela tem a ver também com a ideia de onde a Terra está no universo, o que existe embaixo da Terra plana. Então aí entram, né, as velhas cosmologias religiosas de que existiria... a Terra não é um planeta, a Terra é um sólido, né, que se perde numa imensidão de terra. Né, e acima desse sólido está o universo. Né? É muito complexo isso, parece uma idiotice, mas está baseado em velhas cosmologias, ou seja, velhas tentativas de mentes do passado que queriam explicar o mundo como ele era. Então você tem aí, né, o Cosmas, um herdeiro, né, dessa tradição. Mas o mais importante é a partir do momento em que começam a se estabelecer o que vai ficar conhecido como mapas orbis terrarum, que nós chamamos então de mapas TO. Quem estuda a história da cartografia diz os mapas TO. Né? Alguns dizem os mapas OT, orbis terrarum, né? Tudo que há na Terra, né? A orbe. Né? E é interessante, esse aqui é um exemplo, né, de muitos que existem, né, dos chamados mapas orbis terrarum, que são mapas do período medieval, e que mostram as três partes do mundo. Ali você tem, né, isso aqui é um fragmento de um pequeno desenho que está numa obra do período medieval, do início da Idade Média, e que você tem ali então as três partes do mundo, a Ásia, a Europa e a África. Eu quero que vocês prestem bem atenção onde é que está a diferença da projeção de mundo do Hecateu. Tá? Nesta outra imagem aqui, nós temos de novo esses mapas em TO, né? Porque além de eles serem orbis terrarum, quem os olha parece que enxerga um T dentro de um O, porque eles são mapas circulares, né? E tem a Ásia, a Europa e a África. Preste atenção em dois detalhes muito importantes aqui, que é onde eu quero destacar a cosmologia religiosa, a ideia religiosa então que está por trás, e que se plasma numa representação de como o mundo seria. Tá? Vejam bem. Aqui você tem a Ásia na parte superior do mapa, a Europa à esquerda do mapa e a África à direita do mapa. É diferente, já vamos ver, da visão em três partes do Hecateu. Tá? E você tem ali, né, os mares, né, que estão formando o T da imagem, né, o Mar Mediterrâneo e o Mar Magno. Tá? E você tem três nomes que estão imediatamente abaixo do nome das três partes do mundo. Embaixo da Ásia você tem o nome de Sem, embaixo da Europa o nome de Iafet e embaixo da África o nome de Shan ou Can. Quem são estes? São três personagens bíblicos, são os três filhos de Noé. Então aqui nós temos que trazer a narrativa bíblica, né, que é uma narrativa de história do mundo, e é assim que tem que ser visto, né, a partir de uma cosmovisão, de uma cosmologia, é uma das narrativas da história do mundo, assim como você tem em outras culturas outras narrativas, tão válidas quanto a que está na Bíblia. E esta narrativa tem os seus episódios conhecidíssimos, né, e um deles é o dilúvio universal. Né, e com esse dilúvio universal, a sobrevivência da família de Noé, né, sua esposa, seus três filhos e as mulheres dos seus três filhos. São os únicos humanos que sobrevivem ao dilúvio universal, segundo essa narrativa, e os três filhos de Noé, então, saem para reocupar o mundo. Cada um deles vai para uma das três partes do mundo ocupado. O Sem vai para a Ásia, o Iafet vai para a Europa e o Can ou Shan vai para a África. E é isso que você vê aí nesse mapa. Né? Continua aquela velha ideia de que há um mare oceanum que cerca as três partes do mundo e os três filhos de Noé como os patriarcas dessas humanidades das três partes do mundo. Agora preste atenção quando a gente vê esse mapa com uma outra posição, tá? Vejam que estão ali, né, os quatro pontos de referência herdados da antiguidade: Setémtrio, norte, aqui na parte de cima do mapa, Oriens, oriente, leste, Merídio, merídio sul, e Ocidentes, oeste. Tá?
Vou voltar à imagem anterior e vocês vejam então que o Oriens está na parte superior do mapa. Mas Oriens não é norte, na concepção grega. Então o que eles fazem? Eles mantêm, eles sabem que do ponto de vista da orientação herdada dos gregos, a Ásia está a oriente da Europa, no chamado Levante, ou seja, onde o Sol levanta quem está olhando do ponto de vista da Europa. Tá? Então, e é por isso que toda essa região atribuída ao mundo árabe, né, ao mundo muçulmano, é chamada de Levante. Tá? Então você tem Oriens na parte superior do mapa. Tá? Quando você vê o mapa de novo, reposicionado, Oriens fica no leste do mapa. E aí sim, o norte é localizado como seténtrio na parte superior do mapa. E aí você está vendo agora, então, a representação de Hecateu. A Europa, a Ásia e a África naquela posição original que o Hecateu havia imaginado, tá? Estabelecendo, então, essa ideia de norte, sul, leste, oeste, que, insisto, você vai, né, como eu referi na aula anterior, encontrar o desenvolvimento dessa ideia de uma forma de síntese no livro do Axel Bússola. Tá? Aqui tem uma explicação breve, bem interessante, né, sobre essa ideia, então, né, de criar o conceito de norte, sul, leste, oeste, né, e toda a dificuldade que isso significa pensando no mundo como um globo, mas enfim, né? Vamos em frente. Então, essa é a grande característica dos mapas chamados teós. Eles invertem a posição e colocam a Ásia na parte superior do mapa. Aqui mais um exemplo, né? Isso aqui está na obra do Jugurtha, um autor do século... a obra Jugurtha, perdão, do Salustio, um autor do século X, né? Em plena Idade Média. E aí você tem de novo, né, ali um mapa com a Ásia ao norte, a Europa, né, do lado, na parte inferior do lado direito, a África na parte inferior do lado esquerdo, e assim vai se reproduzindo em vários mapas, aqui mais um, né? E de novo lá estão, né, os três filhos de Noé, né, o Sem, o Iafet e o Can, o Shan, né, cada um dos três. Prestem bem atenção neste que está aí agora, que você está visualizando, porque este mapa tem os elementos que nos interessam aqui da cosmovisão, da cosmologia judaico-cristã transposta para a cartografia da Idade Média. Vejam que acima da figura do Sem, que está na Ásia, nós temos um barco. Tá? Este barco é a Arca de Noé, que pela narrativa, né, ela encontrou terra seca num lugar chamado Monte Arafat, ou Ararat, né, que supostamente fica em regiões da atual Turquia ou Síria, se não estou equivocado. Mas estamos falando de lugares que caem no campo da lenda, vamos dizer assim. Mas o importante é essa representação, tá, de um evento bíblico na parte asiática do mundo, certo? Depois você tem outro mapa como esse, né, e aí este é um mapa desses mapas TO riquíssimo em ilustrações, em relatos agregados ao mapa, que vai ser a característica desses mapas medievais e que por muito tempo vai perdurar. Né? E nós vamos ver mais adiante aqui na nossa disciplina como essa ideia de que os mapas têm que conter desenhos e textos vai perdurar ainda até bem entrado o século XVIII. Né? Essa mudança vai ser só no século XVIII para o XIX, que os mapas vão começar a ter apenas informação geográfica, no sentido estricto sensu do termo, né? E aqui você tem, então, essa fantástica alegoria, né? E lá, na parte superior do mapa, correspondendo à Ásia, está a figura de Cristo, né? E está a figura da muralha que cerca o Éden, o paraíso, prestem bem atenção nisso, né? Na parte superior do mapa, e você tem os rios que saem do Éden, que são também, né, descritos no relato bíblico, lá no livro do Gênesis, né, os 4 rios que saem do jardim do Éden, do paraíso criado por Deus. Então aqui você tem uma ideia muito interessante que a cartografia medieval vai reproduzir, de que o jardim do Éden existe. Não é que ele existiu, ele existe em algum lugar do mundo. E esse lugar do mundo tem que ser na Ásia. Tá? E é assim que ele passa a ser representado. Aqui de novo você tem mais um Orbis Terrarum desses, com a figura de Cristo na parte superior do mapa, que é este que reina sobre a humanidade, né? E tem a figura do Papa como seu representante no mundo, né? Porque lembrem, toda essa história se encaixa, né? Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então Pedro, o primeiro líder da igreja, né? Todos os papas herdam o trono de Pedro, tá? Que Cristo escolheu para ser o seu representante na Terra.
Então, reinar sobre todos os cristãos, sobre todos os humanos, na verdade, né? Mas mais claramente sobre todos os cristãos. Né? Muito bem, então lá está, né, a figura, e abaixo dela vocês têm um círculo pequeno, é o Éden de novo, com seus 4 rios, né? E depois, né, na figura principal, você tem ali de novo, né, a Ásia, Europa e África representadas, né, nesta cosmovisão medieval. Tá? Aqui, já mais no final da Idade Média, aparecem mapas que ainda reproduzem essa ideia, mas eles já começam a aparecer na posição que depois vai ser a posição que vai voltar a se impor, a ideia de como o mundo seria, o mundo conhecido. Vamos começar agora a pensar muito nessa ideia de mundo conhecido, para depois a gente entender toda a questão da expansão marítima, de sair pelo Oceano Atlântico, tá? O impacto que isso teve no mundo a partir da Era Moderna, mas vamos ficar aqui com essa ideia de um mundo conhecido. Tá? Então este é um mapa já da segunda metade da Idade Média, né? E você tem aí uma representação do mundo, né? Que já começa a voltar à visão grega, quando nós posicionamos ele, né? E aí, né, chegamos então no processo de mudança, né, que é quando, já na transição da Idade Média para a Idade Moderna, também muito trabalhada por vários historiadores, né, você vai ter a retomada de pensamento grego-romano. Isso também é de conhecimento de vocês da área da geografia, né, de que o mundo grego-romano não desapareceu, como eu disse no início, né? Ele foi preservado na forma de estruturas, né, arquitetônicas que até hoje estão aí, e na forma de textos, tá? Os textos gregos e os textos romanos, que ficaram em boa parte na mão dos árabes, que os haviam transcrito para o árabe, após a expansão do mundo árabe para fora da Península Arábica com a Revolução Islâmica, promovida pelo Maomé, né, a partir do final dos anos de 500 depois de Cristo, né? Maomé faz a grande revolução islâmica no início dos anos de 600 depois de Cristo, né? E isso leva a uma rápida expansão da cultura islâmica pelos árabes, né? Ocupando o norte da África, ocupando o Oriente Médio, chegando até a Europa do Leste e ocupando partes da Ásia. E nós temos então a expansão do Islã, e com a expansão do Islã e o contato do Islã com o conhecimento grego, a preservação desse conhecimento, passando os textos gregos de Eratóstenes, de Platão, de Sócrates, né, de Estrabão, né, e os pensamentos geográficos desse período para o árabe, e depois, no contato dos árabes com os europeus, a partir da invasão da Península Arábica, da criação do Al-Andalus, que foi a porção árabe que por 700 anos, né, existiu na Europa, também, né, uma proliferação dessas ideias entre os europeus. E aí, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, né, nós temos ali o movimento do Renascimento, bem conhecido também de vocês, né, a retomada de ideias antigas, artísticas, arquitetônicas, matemáticas, né, dos gregos e dos romanos, que vai então levar à releitura e à redescoberta, né, por um número maior agora de pessoas, do pensamento antigo grego-romano. E é aí que nós temos o aparecimento, de novo, de Cláudio Ptolomeu, que foi um grego romanizado, que viveu no século II depois de Cristo, e que criou, né, uma visão de mundo também, através de uma obra também chamada Geografia, né, uma obra importantíssima, né, do Ptolomeu, vocês da geografia a conhecem certamente, onde Ptolomeu tentou localizar, né, uma série de lugares, baseado no cálculo das latitudes herdadas dos gregos, e inaugurando, né, os primeiros esforços de estabelecer uma longitude. Tá? E aí, baseado nas ideias de Ptolomeu, baseado no texto da geografia, começaram a aparecer os mapas que são chamados mapas ptolomaicos, tá? Os mapas que são baseados nos cálculos do Ptolomeu. Esta foi, então, uma retomada do velho pensamento grego-romano de como a Terra poderia ser, as projeções com latitudes e longitudes, né? Mas conviveu também com a visão árabe de mundo. Aqui nós temos um mapa árabe do final da Idade Média, né?
que é interessante porque ele é um mapa que inverte, né, a posição norte, sul, leste, oeste, tal qual os europeus desde o período grego antigo estavam acostumados, né? Mas o mapeamento é de precisão também. Você tem aqui, se você inverter esse mapa que você está vendo aí, você vai ver a Península Ibérica, a Península Itálica, a Península Balcânica, vai ver o norte da África, que está na parte superior do mapa. Tá? Então, esses dois conhecimentos conviveram. O conhecimento geográfico árabe e o conhecimento geográfico greco-romano, que voltou para a mão dos ocidentais pela mão dos árabes. Né? E é dessa fusão que você vai poder entender por como os europeus puderam se aventurar para fora do mar Mediterrâneo. Né? Isso é importante do ponto de vista da história do conhecimento geográfico dos europeus. Né? Essa relação direta com o conhecimento astronômico, matemático, filosófico, geográfico árabe. Tá? Aqui um outro mapa árabe, bem interessante, também é um mapa do Mediterrâneo, a gente olhando assim não identifica, mas quando projeta sobre ele que lugares ele está demonstrando, porque está em árabe ali, a gente vê que é uma volta pelo Mediterrâneo. Né? Nós temos a Turquia, a Síria, o Líbano, Israel, você vai vendo aqui, né, fazendo a volta no mapa, né, da esquerda para a direita, no sentido horário, né, Turquia, Síria, Líbano, Israel, aqui seria então o Oriente Médio. Depois nós temos Egito, que já seria então né, a porção norte da África que toca ao mar Mediterrâneo, a Líbia, a Tunísia, todas as regiões do norte da África. E depois você vai entrando na Europa, está ali, né? Espanha Islâmica, né? Sul da França, né? Fazendo toda a volta, chegando em Constantinopla e reencontrando a Turquia. Então é um mapa do entorno do Mediterrâneo, aquele mar que os romanos tão bem conheciam e haviam mapeado, uma demonstração né, cartográfica árabe que tem como principal função identificar os portos do entorno do Mediterrâneo. Então você não enxerga aí precisão geográfica no sentido de ver as penínsulas, os recortes do litoral, nem sequer a abertura do Estreito de Gibraltar para o Oceano Atlântico. Não, você não tem isso, mas você tem um mapa de navegação árabe do mar Mediterrâneo. Tá? Então, essas são as referências que começam a mudar a visão de mundo, que vão substituindo aquela cosmovisão judaico-cristã de mundo que perdurou durante a Idade Média, e a cartografia passa então a avançar para essa cartografia da Idade Moderna, que é a cartografia que a gente até hoje tem como base no mundo, que é uma cartografia ocidental. O Pierre Dailly, né, que é um homem do final da Idade Média, dos primeiros ali, 1400, né? Então já está na virada para aquilo que vai constituir a base da Idade Moderna no pensamento europeu, e ele é um dos responsáveis por estabelecer essas medições das zonas, né? E dizer em que latitude se encontravam as zonas, inclusive a importante ideia da zona tórrida, né? Que também é uma discussão importante, né? O que haveria para além da zona tórrida, né? Essa zona que deveria ser extremamente quente, porque é onde o Sol tem maior incidência, que é a linha do Equador. Tá? Nós vamos ver que isso é uma barreira mental que vai ser rompida do ponto de vista dos europeus pelos portugueses, né? Pelo menos 80 anos depois da obra do Pierre Dailly, que é o Imago Mundi. Né? Eu me refiro à viagem do Bartolomeu Dias, né? Que vai tocar lá o sul, o extremo sul da África e contornar né? o cabo navegando. Essa foi uma ideia geral que perdurou por muito tempo na Europa. Todos concordavam com ela? Claro que não. Há relatos bastante substanciais de que os europeus vinham tentando viajar no Atlântico pelo menos desde os anos 1300. Né? Nenhuma dessas viagens foi bem sucedida como a do Colombo do ponto de vista de ir e voltar. Depois nós vamos falar disso quando a gente chegar na cartografia da América. Tá? Então, essa obra do Imago Mundi é a que vai estabelecer né, uma série de critérios que vão perdurar por um tempo, né, dessa ideia dos trópicos, da linha do Equador, né, e dos círculos polares, né, o Ártico e o Antártico. E aí, então, né, esta é a grande bagagem né, que vai ser dada pela Era das Navegações. Né? Então, antes de entrar na Era das Navegações, né, eu faço uma retomada aqui, o que nós vimos então aqui nesse tópico foi isso, né? Foi essa visão de mundo medieval que se transpôs para a cartografia, com os mapas que representavam uma visão de mundo,
Esses mapas eles tinham menos o sentido de dizer onde as coisas ficavam e mais o sentido de uma narrativa bíblica que se consolida no mundo físico. Então essa ideia de que as coisas que haviam acontecido eram passíveis de aparecer em mapas. E por que então a Ásia fica na parte superior? Porque os acontecimentos bíblicos mais importantes todos teriam ocorrido no Oriente. Vejam que o paraíso foi criado em algum lugar do Oriente, a arca do Noé voltou a tocar terra em algum lugar do Oriente, Jesus é um evento do Oriente, porque é no Oriente Médio que está Jerusalém. Né? Então todos esses eventos que são fundamentais para a narrativa bíblica aconteceram no Oriente. Então o Oriente é o lugar mais importante, ele passa por essa importância a ser representado na parte superior do mapa. Esta é a explicação desta inversão feita no período medieval.